Tu começa a pergunta depois. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André. Eu sou a Cris aqui da TV Beira-Mar. Hoje estamos aqui com uma presença bem ilustre aqui da nossa região, a ex-prefeita de Pinhal, a Márcia Tedesco. Mas antes eu vou agradecer o pessoal da Summit TV lá de Torres, o canal 6 da Claro TV também. Um abraço para vocês aí. Hoje, como eu falei, ela tirou um tempinho na agenda dela e veio aqui conversar conosco. A Márcia, que já foi 2 vezes prefeita, 2 vezes vereadora, um currículo vasto. Fala um pouquinho quem é a Márcia para nós que estamos te assistindo agora. Então, Cris e André e aos ouvintes, né, os seguidores da TV, eu sou Márcia Tedesco, nascida em Santo Antônio da Patrulha. Aos 6 anos eu vim para Osório, estudei sempre em Osório, né? Fiz faculdade na Unicinos, sou formada em Relações Públicas e acabei casando e vindo morar em Balneário Pinhal. E tenho meu comércio há 40 anos, Canto da Touca Artesanato. E nós, como a gente, Balneário Pinhal, sempre foi filho de Santo Antônio, filho de Osório, filho de Tramandaí, filho de Cidreira, a gente sempre era o rabo da pandorga. E o rabo da pandorga, muitas vezes, os recursos não chegavam. Foi aí que 15 casais, né, emancipacionistas, 15 casais da iniciativa privada, comerciantes, profissionais liberais, se reuniram para deflagrar o processo de emancipação. A princípio eram os homens e posteriormente, já na segunda ou terceira reunião, as mulheres se alçaram a ajudá-los. Então fomos casais emancipacionistas, fomos 15 e trabalhamos muito para a emancipação. Por isso que eu me acho legítima ter sido prefeita, né? Porque muitas vezes uma sociedade muito machista vê só o homem como líder de uma sociedade, uma comunidade. E eu trabalhei muito, muito, muito na emancipação, tanto quanto os homens que lá estiveram, e eu me achava legítima. Então, quando alguém questionava, eu disse, gente, eu sei toda a história, eu fiz parte dessa história. Eu caminhei ao lado de homens, né, que muitos trabalharam para a emancipação, e nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Aí foi emancipado o município. E eu não participei da primeira, assim, logo de cara da gestão, né? Aí, lá por abril do primeiro ano, eu fui convidada para ser diretora de cultura. E logo em seguida, o moço que estava no turismo saiu e eu fiquei respondendo os 2 departamentos. E foi ali que eu criei o primeiro festival, ainda no departamento de cultura. E isso me cacifou para o prefeito criar a primeira Secretaria de Turismo, né? Então, ali eu fui a primeira secretária de Turismo do município e depois, com as desavenças políticas, mais tarde, houve um racha dentro da política administrativa do município e eu saí. E aí fui trabalhar na Amili Norte como assessora de turismo, depois eu fui convidada para ser secretária de turismo em Osório, fiquei 1 ano, e nesse mesmo ano eu concorri aqui a vereadora, e graças a Deus fui a segunda colocada, e fui a primeira vereadora mulher eleita também. Então eu vim desbravando, assim, né, primeira secretária de turismo, primeira vereadora eleita, e também primeira prefeita mulher, né? A gente vem no pioneirismo, né, da mão feminina na administração. Essa é a Márcia, veio vindo aí, estou aberta às perguntas. Sim, não, mas muito legal. Quanto assim, a senhora que fez a Festimel, né, muito bonito, e é até hoje, né, um evento maravilhoso que chama a atenção, né, para a praia, né, e eu acho bonito também o que a senhora criou agora, que eu participei também nesse último ano, eu acho que já foi em 2 anos atrás, se não me engano, daí a senhora me corrija, sobre o Dezembro Verde. A senhora aprovou nesse projeto que lançaram e foi muito bonito da causa animal, porque é uma causa que eu defendo, né?
Sim, eu tô assim, a gente teve alguns minutos antes aqui nos bastidores e eu tô encantada com o trabalho deste casal pela causa animal. Sim, ó, com recursos próprios, eles vêm dando qualidade de vida, né, aos cães, né, e não são poucos, são 50 cães que dependem dessa família. Então, assim, achei de uma sensibilidade muito grande, e não é todos que nascem com esse dom e com essa perseverança, né, de doar-se, né. Então, assim, vocês estão de parabéns. Eu já passei a admirá-los por isso, porque mesmo sem conhecer profundamente vocês, mas isso é para poucos, né. Então, parabéns, porque se cada um fizesse um pouquinho, nós não estávamos com a realidade. Mas, infelizmente, eu tenho que lhes dizer, é mais ou menos enxugar gelo, né? É verdade. Tu tem 50 abrigados e, diariamente, outros 50 são largados. Pela irresponsabilidade, pela falta de respeito, né, com os animais. Então, tem muito a se fazer, mas vocês fazem a parte de vocês, certamente. E daí se criou lá em Pinhal, com a Secretaria do Meio Ambiente, né, o Dezembro Verde, uma lei da vereadora, então, Paula Padilha, e a gente deu força e tudo, a gente fez 2 edições, né? Que bom que vocês participaram. Márcia, já falando assim, a senhora foi pioneira em várias áreas, né? Mas vamos focar na parte da prefeita, Márcia. Qual foi o maior desafio como prefeita? De assumir o executivo ali, que foi a primeira vez, apesar que teve um desafio grandioso na emancipação também, né? Mas vamos focar na prefeitura. Qual foi o maior desafio quando a senhora chegou e disse assim, opa... O maior desafio foi os 2 primeiros anos que... Para que você que está me ouvindo agora e é leigo, o município também tem o seu Serasa. O município também precisa prestar contas e tem órgãos fiscalizadores. Então, eu cheguei e tinha 24 problemas no CADIM. O que é CADIM? É prestação de contas com as verbas do governo do estado. E tinha 6 cálculos, que são 6 problemas com prestação de contas a nível da União. Isso é um número muito grande. Mas não veio o pacote assim, ó, 30 probleminhas. Não. Eles iam surgindo. De cada vez. Então, tu pagava, acertava um problema, prestava contas, estava livre, tu saía, daqui a 2 dias tu entrava de novo no CADIM ou no CALC, porque surgia outros problemas. Então, assim, os 2 primeiros anos, eu tinha a sensação de que eu não ia produzir nada, que eu ia passar pela prefeitura, como o prefeito anterior fez, passou e não conseguiu edificar nada, pagando contas herdadas. Foram 2 anos, assim, de um trabalho de equipe muito forte. E nos meus 8 anos, com exceção de idas a Brasília, que a gente ia esporadicamente, 1 ou 2 vezes por ano, nenhum secretário nem funcionário meu teve diária. Nós economizamos e nós só ressarcia os gastos de alimentação, prestando a nota, e a gente cobria a nota. Então, assim, as diárias foram cortadas com a possibilidade de nós reduzir gastos, poder honrar as contas que o município... Porque, na verdade, o prefeito passa pelo município, né? As contas não são do prefeito, as contas são do município, adquiridas pelo município. Fica a benfeitoria, fica o investimento, mas tem que se pagar. Então, cada prefeito passa pelo município e tem que honrar os compromissos desse município. Se tu herdou, paciência, tu cumpre o próximo. Ninguém consegue deixar o município assim, ó, redondo. Até porque
toda a despesa do mês de dezembro e novembro é paga 30 dias, 40 dias depois. Então, fica para janeiro que o próximo exercício, entenderam? Então, é dinâmico, é um órgão vivo a municipalidade, entendeu? Nós estamos ali gerindo enquanto somos gestores. Passado o gestor, o outro tem que assumir e assim nós vamos indo. Então, foi muito difícil. Eu levei 2 anos para alinhar o município. Graças a Deus, consegui entregar para o prefeito atual, sem estar nenhum cadinho, nenhum calque. Entreguei ele, pronto. Ficaram dívidas? Ficaram restos a pagar? Sim, ficaram. Por quê? Porque, como eu disse, eu não consegui fazer redondo. E eu havia solicitado que eu cobrasse o IPTU nos 15 dias de dezembro, porque daí eu conseguiria fechar e deixar redondo. Sim. Mas, infelizmente, eles estavam na Câmara e não me permitiram. Então, fica aí, mas nem perto, nem sombra daquilo que eu peguei. Porque eu jamais faria para alguém o que fizeram comigo. Verdade. Às vezes escapa a mão, né? Mas eu queria perguntar assim para a senhora também. Resumindo o seu mandato, o seu governo, né, esses 2 mandatos de prefeitura, em uma palavra, qual a palavra que seria? Saí realizada. Eu acho que eu dei o meu melhor. E eu até abro um parênteses aqui, eu acho que todo mundo dá o seu melhor. Às vezes, o melhor da gente não é o suficiente. Por falta de equipe, por a equipe não ser qualificada, por falta de recursos. Mas eu não acredito que nenhum prefeito chegue até lá e não tenha boas intenções. Sim. Ok? Mas a gente não alcança tudo. Mas eu saí realizada com as obras que eu consegui concluir. Né? Nem que fosse assim em dezembro, a gente entregou a Orla em Magistério, mas a realização de todas aquelas obras, a Avenida Pampa calçada, a Tipil calçada, a Lagoa da Figueirinhas, que a gente pôde fazer não ficou concluída, mas ficou bem, boa parte feita, a Avenida das Indústrias no Túnel Verde e a Orla em Magistério. Eu fiz a rua coberta. Sim. Eu fiz questão de colocar uma obra em cada localidade, uma obra grande para marcar para que as pessoas visualizassem, né, a benfeitoria. A rua coberta foi a primeira do litoral e ela tem dado assim, uma visibilidade. E só quem é gestor e tem e aluga estrutura para eventos tem noção do que é o custo de uma estrutura. Então, a rua coberta ela é permanente. Então, ali pode acontecer tudo. A parte cultural de uma cidade ela pode ser demonstrada ali, desfilada ali, todos os finais de semana. Ela tem essa cobertura, né? Então, eu acho que ficaram obras permanentes, bem feitas e permanentes. E eu acho que o gestor, ele tem que ter uma visão de futuro. Tu tem que administrar pensando o que tu fazes hoje tem que repercutir lá adiante. E nós tínhamos assim, uma juventude que já não vinha. E nós estávamos mais com uma praia de idosos, né? Então, assim, se tu não fizer um investimento no turismo, com atrativos, não vem ninguém. Porque as pessoas não vão deixar de ir para um lugar mais prazeroso, uma orla lá em Torres, e em Bé, que tu pega o teu chimarrão, que tu vai tomar um chimarrão. Eles não vão deixar de ir para esses lugares para vir para os nossos. Então a gente precisa trabalhar isso, nós dependemos do turismo. Não é uma questão de opção de um prefeito, não, é uma questão de visão do prefeito. Por quê? Se nós pegarmos toda a costa brasileira, né, o desenvolvimento do país está na costa. E o Rio Grande do Sul, nós temos assim, só o litoral norte são 23 municípios.
Mas no litoral sul, vamos contar aí 30 municípios, tá? Porque o cassino tem uma extensão exorbitante, né? Vamos contar 30 municípios. Nós fomos privilegiados pela natureza de ter um mar deste aí. Então, se nós não aproveitar o que Deus nos deu de graça e aproveitar e só colocar uma infraestrutura, limpeza, organização da beira-mar, esporte, se nós não investir nisso, No futuro. as pessoas vão embora, porque os outros fazem. Né? Então, nós do Rio Grande do Sul, tirando Torres, nós não temos assim um mar diferenciado. Torres tem já um desenho diferente, né? Quase que escorregando de Santa Catarina. Agora, nós é mar aberto, então nós temos que ter outras criatividades para que as pessoas venham e fiquem. E o que é peculiar em Quintão, Balneário Pinhal, Cidreira, é que essas praias, elas foram povoadas por um povo do sul de Santa Catarina, pescadores que vieram descendo. Pode saber que, assim, ó, sobrenomes de pessoas tradicionais na nossa cidade são sobrenomes de pessoas de Santa Catarina. Né? Pescadores que vieram, se alojaram aqui. E Cidreira, ela já foi grande. Cidreira já teve a casa do governador em Cidreira, onde o governador veraneava. Então, assim, ó, por isso só, nossos municípios têm raízes. Tem história. Tem história. Então, assim, ó, nós temos que aproveitar esse gosto das famílias pelo local. Entendeu? Só que os filhos puxam. Os torrão vão embora e os filhos puxam para outra cidade. Então, nós temos que fazer atrativos para que essa família se conserve aqui e que outros venham. Sem investimento em turismo, nós estamos fadados, tá, a passar muitas dificuldades, porque os nossos empregos dependem, Exatamente. Né? Do morador, né, em si, porque a gente fala do morador, né? Nós mesmos, eu tenho essa visão de ver que como falta emprego para nós, né? Graças a Deus vocês em Pinhal têm uma vasta, né, geração de emprego ali, né? Porque tem lojas. Senhor, amém. Né? Nos 8 anos entrou a Quero, só tínhamos a Lebs, entrou a Colombo, entrou a madeireira dos alemão ali, também, dobrou de tamanho, o SAMI ampliou, 2 Assum entraram. Tem uma geração de emprego. Farmácia de São João também acabou de chegar nesse governo agora. Então, assim... Teve uma geração e teve o futuro, pode permanecer, né? Não, a gente não vê que o futuro está indo embora, porque os jovens, o que vai fazer, né? Se não tiver emprego. Então, isso aí eu acho muito bonito, muito admirável. E eu acredito, perguntando para a senhora, que teve grande parceria da prefeitura, contribuição da prefeitura para esses investidores virem, não foi? Agilidade. Naquilo que foi preciso para que houvesse agilidade no processo, nós fizemos. Sim. Nós nos debruçamos, eu digo nós, os técnicos, para que o projeto andasse, para que os entraves não tivessem, fossem solucionados na maior rapidez possível, para que o empreendedor ficasse satisfeito e investisse ali. Eu sou muito grata pelas pessoas que acreditaram no nosso desenvolvimento nesses 8 anos e vieram juntos. Sou muito grata. Então, assim, ó, realização, eu saí de cabeça erguida. Não fiz tudo. Poderia ter feito mais, talvez, né, se tivesse mais recurso. Mas tenho certeza que plantei uma sementinha em cada cantinho de Balneário Pinhal. E lembrando um pouquinho que a senhora passou pela pandemia ainda, né? Tem mais isso agora. Como é que foi passar esses 2 momentos que teve? A pandemia e a enchente. Gente... Porque a senhora sempre vê lá na frente, pelo que eu estou vendo, né? E aquilo ali veio de sopetão. E foi administrado com perfeição, né? A pandemia foi... uma coisa assim que eu acho que não terão prefeitos, não passarão por aquilo que aqueles prefeitos que nós passamos, né? Não existe. Não, né?
uma experiência tão... Eu vou só contar um exemplo, assim. Dia 16 de abril, a pandemia começou, 19 de março, né? 16 de abril, sábado, eu recebi um telefonema do Corpo de Bombeiros em casa e o comandante disse: prefeita, o vice não está atendendo, ele é da Defesa Civil, eu tenho que falar com a senhora. Prefeita, procure abrir 2 valas no lugar mais alto da cidade, porque as pessoas, nós tivemos uma reunião, as pessoas vão começar a morrer dentro de casa, na fila do banco, no mercado, e nós temos até Tavares para acolher, nós não vamos dar conta, então nós temos que nos organizar. Eu desliguei aquele telefone em prantos e fui para a prefeitura e chamei todos os vereadores e todos os secretários e dividi com eles. Nós não podíamos alarmar a sociedade, mas São Paulo já vivia isso, enterrando nas valas. Lembram disso? Sim, sim. São Paulo, pelo acúmulo de pessoas que estavam morrendo, não tinha. Então, assim, eu passei por isso, eu não abri a vala, eu rezei, eu fiz... A gente trabalhando sempre o executivo e o legislativo em comum acordo, mas a gente não podia ter medo. Nós, gestores, embora nós tivéssemos medo da doença, tanto como qualquer pessoa, nós tínhamos que enfrentar, nós tínhamos que ir no posto, nós tínhamos que entrar e enfrentar, porque as pessoas dependiam da gente. Então a gente rezava e pedia: saúde, Senhor, porque sobre os meus ombros tem muitas pessoas que dependem da nossa decisão. Foi um momento muito difícil, mas graças a Deus, aos bons secretários que tivemos, né? Nós chegamos a ser o primeiro município a vacinar os 18 anos, né? Foi o primeiro que começou a vacinação dos 18 anos. Então, a gente administrou bem e saímos, né? Tivemos 62 mortes em Balneário Pinhal e não queria ter nenhuma. Sim. Mas graças a Deus também nós estávamos... Deus faz prover, né? Cemitério não existia. Eu entreguei para a sociedade, dia 15 de março, o cemitério, a obra pronta, com 80 túmulos. 80 gavetas, perdão. 80 gavetas, tá? Dia 15 de março. Dia 16 eu tirei férias. E dia 17 eu retornei. Não, 14 de março, sábado eu entreguei o cemitério, 15 eu viajei e 16 eu retornei das férias, porque começou a pandemia. Sim. E se não fosse o cemitério, eu não teria, porque durante 2 anos, 1 ano e pouco, prefeito Maurício de Palmares me ajudou, prefeito Abraão de Osório me ajudou, e prefeito Alex de Cidreira me ajudou. Balneário Pinhal não tinha onde enterrar sua comunidade. E graças a Deus, tudo deu certo dentro do planejamento, né? Então, assim, ó, quanto à enchente. A enchente, o que houve? Houve uma demanda muito grande de veranistas que tinham propriedades e de empréstimo das casas dos veranistas para pessoas conhecidas. Isso. A gente abriu no Salão Paroquial de Magistério, que é o maior salão que tinha, e a gente começou a atender todas as pessoas, né? Passaram por ali em torno de 13 mil famílias. Isso multiplica-se em pessoas, é quase a população de Pinhal hoje. Então, assim, nós tínhamos uma população fixa de mais ou menos 20 mil e dobrou, né, na pandemia, na enchente. Nós tivemos aporte de medicamentos e o suporte médico, plantonista ali, que a gente pagou para que fosse dar todas as receitas. Mas, graças a Deus, nós conseguimos alimentos das doações, roupas das doações, tudo que a gente ofereceu para a sociedade foram doações buscadas e adquiridas. Sim. Entendeu? Então, assim... E bem distribuído. Nós fomos o meio, né? Meio de campo. Nós somos o meio. Fomos o instrumento que Deus usou para chegar o donativo em quem precisava.
tudo cadastrado, homologado, entregue todos os relatórios para a Defesa Civil do Estado e deu tudo certo. O que a senhora faria hoje, com a experiência que tem, que não pôde fazer, o que faria diferente? Hoje eu seria mais ousada, eu acho. Mais, né? Mais ousada. A gente é muito metódica, eu sou muito... as contas têm que fechar imediatamente, eu vou levando tudo amarrado, assim. Acho que seria mais ousada. Poderia arriscar mais. Mais investimentos e... Pela experiência da Olha só, a gente tirou 6 milhões do Finisa, né? Sim. Nós fizemos 2 investimentos também com os ônibus escolares e pagamos, compramos 6 ônibus e pagamos durante o mandato. A gente fez com Badesul asfalto e pagamos todo durante os 8 anos. Ficou então o Finisa. Mas para que vocês entendam, o que eu quero dizer é que nós tiramos 6 milhões, Sim. Osório tirou 20, Imbé tirou 60, Santo Antônio 20, então talvez eu seria mais ousada. Sim. Por quê? Porque não existe investimento no município se tu não buscares linhas de crédito. Hoje, a sobrecarga que a saúde nos dá é muito grande. Na verdade, nós deveríamos gastar 15% de saúde e a gente gasta 30%, porque o governo do estado deveria passar 12% e não passa. Entendeu? Então, assim, nós estamos assumindo compromissos a mais. Na verdade, para que a população entenda, o nosso compromisso enquanto prefeitura é com os ESFs, é assistência básica de saúde. Tanto eu, como prefeito de Palmares, mantenho um posto 24 horas. Para aquele posto 24 horas, não vem recursos da União, é tudo da municipalidade. E Palmares ainda tem uma verba que repassa para o hospital. Sim. Para poder manter o hospital. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que é tão justo o orçamento do município que não consegue investimentos. Então, a gente tem que buscar dinheiro onde tem e fazer a obra, e a obra se paga. Por quê? Porque estou botando um ótimo asfalto, uma estrutura de canalização numa via, Vai ficar. que foi o caso do Assum e Magistério. A gente canalizou, a gente asfaltou a via toda e eles fizeram o investimento. Então, Isso aí é a parceria. E isso que aconteceu? Geraram em torno de 200 empregos ali. Com certeza. Então, se eu não ouso fazer o asfalto, se eu não ouso, eu vou ficar estagnada. Sim. Porque existe uma cultura impregnada na sociedade de assistencialismo. As pessoas muitas vezes têm condições de buscar o seu carro, de ir até uma consulta médica. Não. Eles deixam na garagem o uso da municipalidade. É um direito? É um direito, ninguém está tirando o direito. Só que a partir do momento que eu tenho condições de ir e não vou, eu estou tirando o lugar daquele que realmente não tem condições. E aí, para tudo, fica difícil. Então, assim, é uma ginástica, é mágico ser prefeito, entendeu? Tem que tirar da cartola, assim, situações que tu tem que resolver. Com pouco, fazer muito. A senhora falou da saúde, agora me surgiu, antes, cortando ele, me surgiu uma dúvida aqui, uma curiosidade minha. Quando vocês têm aquela verba da saúde, tá, destinada tudo bem para os moradores, né? Quando vem os veranistas, que é um caso que eles usam nossos postos de saúde, né? Precisam, usam, e se vai-se, né? A nossa saúde por ali também. Vem verba a mais do Estado para suprir isso ou não? Vem para a Operação Verão. Mas não é suficiente? 80 mil. Bah.
80 mil. Eu quero te dizer que no posto 24 horas de Balneário Pinhal, um médico, 24 horas, ele custa 150 mil. Nossa. Entendeu? Então vem 80 para a estrutura toda. Então eles não estão entendendo. Então, na verdade, o veranista, ele só pode utilizar o posto 24 horas. Os ESFs, ele não pode utilizar. Sim. E a gente não pode negar ajuda. Com certeza não, né? Então, assim, ó, quando as pessoas falam em hospital, tem que pensar muito. Porque um hospital de porta aberta, ele abraça tudo. Chegou ali, tu tem que atender. E aí, quem mantém tudo, desde um curativo, desde numa gase, um soro, tudo é custo, né, gente? Sim. Então, assim, ó, hospital como o de Osório, que recebe, mesmo recebendo uma verba bem acentuada da prefeitura municipal, ele não consegue se manter. Ele já teve várias vezes para fechar, entendeu? Então, tem muita demanda, né? É muita demanda. Então, realmente, a nossa saúde, ela precisa ser tratada com mais responsabilidade pelo governo federal e o governo do estado. Já avançou? Já avançou. Só que não temos equipamentos no estado suficiente para a população existente. Quantos hospitais já fecharam? E o que tu entende por ampliação de hospital? Santa Casa e clínicas ampliaram, ok? Mas não surgiu nenhum hospital assim, entendeu? Não. Precisava no nosso litoral, né? Precisava. Esse Life Plus em Xangri-Lá, com a abertura agora de atendimento do IP, ele facilitou muito para a nossa região. Mas ele não é o suficiente, porque ele é particular, né? Sim. E convênios. Na verdade, é preocupante, assim, a saúde. Nós tivemos... Eu, quando fui presidente da Milinorte, em 2023, nós tínhamos uma demanda reprimida de 70 cateterismo, onde as pessoas estavam hospitalizadas há 60 dias, esperando. Gastando. 70 na nossa região. E aí a gente fez uma mobilização com todos os prefeitos e conseguimos com que a Secretaria do Estado comprasse do Hospital de Canoas esses procedimentos, e imediatamente esses 70 foram operados. Porque eu questionei, secretária, quanto custa um paciente ou acompanhante durante 60 dias? Sim. Não é mais barato pagar o procedimento? Com certeza. Entendeu? Então, assim, ó, mas aquilo foi uma alegria naquela conquista que nós fizemos. Mas, imediatamente, quando saiu o último que estava hospitalizado, provavelmente já tinham 20 na fila de espera de novo, entendeu? Porque a saúde é assim. Sim. Ser humano hoje, tu tá bem, amanhã tu tá... Não sabe, né? Não sabe, tu quebra um braço, tem que ser tratado do braço. Aí depois tu teve uma gripe. Quer dizer, tudo depende, né? De medicamentos, de atendimento, de receptividade, de calor humano, de tudo. Então a saúde preocupa. Preocupa, e a segurança pública vem aí também na mesma proporção. As pessoas estão para a segurança pública, assim como estão para a saúde. Uma preocupação de não serem assaltadas, de medo, né? A sociedade não passa mais aquela segurança, né, que nós tínhamos antigamente, de caminhar a rua à noite. Não, ninguém mais faz isso. Né? Tu pode ver o silêncio das nossas cidades à noite. Não vê nem carro passando, porque as pessoas se recolhem com medo, né? E poderia estar muito pior se não fossem essas empresas de segurança que temos no município, né? Sem eles é difícil. Por isso eu também instalei em Balneário Pinhal 32 câmeras. Sim. E nós temos a cidade monitorada pelas câmeras. Dentro da prefeitura fica
dioturnamente, 24 horas, né, as pessoas cuidando da cidade. E isso reduziu em muito a criminalidade. Por quê? Porque é um instrumento de investigação da polícia, né? Então, pode não ser precaução, mas a polícia se usa... Inibe. Inibe. Isso. E a polícia se usa para identificar o carro. Então, rapidamente, os crimes e os roubos são solucionados. Márcia, tu falaste para nós que tu foi a primeira prefeita, tu sempre veio na vanguarda de tudo, né? Lá na emancipação, veio a primeira prefeita, vereadora. E só que assim, geralmente quando uma mulher pega um cargo de executivo, vem aquele machismo de dizer assim: ah, a mulher vai cuidar só da saúde ou só da educação. E a senhora veio que meio um rolo compressor. Na infraestrutura, a senhora mudou o Pinhal. A cara do Pinhal hoje é outra cara. Amém. Então assim, como é que a senhora vê assim o começo com aquele machismo, não sei se tinha ou não, do descrédito do secretário ou do peão que não vou obedecer a essa mulher. E o final, do começo da coisa e como é que acabou. Como é que começou esse machismo e como é que acabou? Acabou eles dizendo assim, olha, eu estava errado, a senhora veio e fez o que fez. Eu, graças a Deus, eu não tive esse problema dos secretários, não tive do funcionário, graças a Deus, mas eu tive da Câmara de Vereadores. Não sei se vocês chegaram a assistir o vereador do PMDB, Aldo Meneghetti, né, que disse que eu não seria mais nem síndica de prédio, que eu teria que ir para casa lavar, cozinhar. Então, eu fui pauta do Pampa Debates durante meia hora, né? Eu tenho um vídeo, tá correndo na justiça, não sei se dá alguma coisa, porque é sempre assim, né? Então, esse machismo eu vi deste vereador, né? E os vereadores, alguns também se usando da prerrogativa de que a tribuna é um lugar de que eles podem ter isenção, imunidade parlamentar, então dizem uma fala fácil, né? Então é só essa parte aí. Graças a Deus eu não senti assim, eu não sei se a forma como a gente lida com as pessoas, né? Eu não senti. Pode ser que quando eu virasse as costas eles falariam, essa chata dessa mulher aí, mas na frente eu não tive só tive realmente esse episódio com o vereador, que foi muito traumático, porque eu não esperava. Não esperava que esse nível e isso chegasse em Balneário Pinhal, né? É chato. E essas ideias que a senhora tira que nem a senhora tirou ali, falou para nós, eu construí a pavimentação, arrumei tudo e aí recebi o assunto. A senhora tem uma assessoria? Como é que é? Veio da criação não, eu vou fazer aqui, eu vou fazer o primeiro terreno, vou plantar tudo aqui que vai vir a colheita. Eu sou moradora há 40 anos de magistério, eu sou sabedora de que a família Ortiz tinha aquele terreno e alugava para o parque há mais de 30 anos, entendeu? Sim. Então, assim, Já tinha um detalhe. Eu só facilitei, né? Eu só facilitei, né? Até porque a gente tem que buscar essas iniciativas. Isso. Então, eu facilitei, porque quando eles viram o progresso e o investimento... E hoje, falando com o proprietário, com o Antônio, assim, ele demonstra assim, a satisfação e o espanto do que o mercado de magistério dá de retorno. Sim. Entendeu? Então, eu não vou falar da sede, porque isso seria menos espantoso, né? Porque a sede do município... já é passagem, mas do bairro, assim, eles disseram que surpreendeu, foi além das expectativas, né? Então, e lindo, né? Muito lindo, qualidade, né? E aí estimula todo mundo a crescer. Porque o pequeno que estava acanhado e não ia investir, vai lá e investe também. Nem que seja numa pintura de fachada, já dá outro start na cidade, né? Sabe que logo que fizeram o assunto de magistério, eu e ele fomos lá ver, né? Até não conseguimos ir no
no dia da inauguração, mas depois a gente foi e a gente achou tão bonito porque a gente veio de Canoas. E a gente estava acostumado em mercados grandes também lá, né, em atacados. E nós, ficamos assim admirados. O mercado que a gente estava acostumado, sabe? E por de tão bonito que ficou, né? Qualquer um dos dois. Realmente. Né? E o dia da inauguração foi surpreendente. Era muita gente, muita gente. E aí o padre falou e eu peguei o microfone e disse, gente, só um pouquinho. As promoções vai ser o dia inteiro. Então, assim, vamos ter calma no entrar, porque eu achei que era... Eu nunca vi tanta gente. Sim. E graças a Deus foi tudo em ordem, deu tudo certo, o povo feliz e satisfeito. A senhora é bem religiosa, né? Nessas horas que a senhora... Que vem a inauguração do assunto. É aquele momento que a gente olha assim, obrigado, meu Deus, deu certo. Mas chega a bater aquele friozinho assim, será que eu estou fazendo essa obra, será que vai vir alguém? Será que não vai? Ou estou fazendo a orla, como ficou linda a orla ali de Pinhal, ou ali na Rondinha. Chega a dar aquela dúvida assim, eu vou fazer, será que o povo vai gostar ou não? A orla eu tive algumas críticas, tá? Porque foi plantado isso também, né? Olha, ela tá fazendo a orla e tem um buraco na frente da sua casa, né? Você sabe como é que funciona isso, né? Plantado. O que acontece? A menina que trabalha comigo há mais de 15 anos, ela é um termômetro, né? Ela disse para mim assim, Márcia, tu não fez uma coisa tão boa quanto essa orla. Porque a gente... No final da tarde, depois que a gente chega em casa cansado, a gente vai lá, respira, toma um chimarrão, olha, aquilo lá ficou... Então, assim, precisa respirar fundo e ter a capacidade de contemplar as coisas bonitas. O buraco está na frente da casa? Tá. É impossível, nenhum prefeito vai tapar todos os buracos de uma cidade. Só que o buraco está na frente da tua casa, mas o teu filho tem emprego lá. Sim. O que acontece? Se não houvesse o investimento, o turismo, porque para o teu filho ter emprego tem que funcionar a lancheria, o restaurante, o posto de gasolina, onde os filhos estão empregados, onde a família está empregada. Entendeu? Agora, se não tem aquilo lá, e o prefeito só tapar o buraco, também não vai ser a solução. Porque tu não tem como te alimentar, não tem como prover a verba. Sim. Então, assim, o buraco, a gente vai tapando gradativamente. Até porque ele abre de novo na próxima chuva, né? Então, gradativamente, a gente vai organizando a cidade. Agora, preciso ousar. E talvez, volto lá naquela... Teria ousado um pouco mais. Mas nessa obra que a senhora faz, vamos usar como exemplo de novo o assunto. O número assim que deu para a cidade a mais de imposto, de visibilidade, geração de emprego, ele vem depois, né? Com o tempo. Sim. A senhora vai ver. Olha só, 2024 nós fomos o município que mais recolheu o ICMS do estado. Tivemos o primeiro lugar em recolher. Entendeu? São os frutos. Então vem o retorno. Demora, mas vem o retorno, entendeu? Que nem diz aquele ditado, né? A gente atira no que viu e acerta no que não viu. É isso. No caso da senhora, a senhora sabia no que estava fazendo, né? Nesse investimento em emprego. Porque, e precisa ter uma sensibilidade para olhar para todos, né? Pinhal Sul, por exemplo, Pinhal Sul. Pinhal Sul nunca tinha sido feita uma obra. A gente fez o calçamento da Rua Tipil, a gente fez parcerias de rua para calçamento, que é um projeto que dá muito certo, né? Onde as pessoas entram com a mão de obra e com os canos da frente da sua casa. Se o terreno tem 12 metros, ele dá 12 canos. Se tem 15 metros, 15 canos, ok? Uma parceria. E paga a mão de obra do calceteiro. Então a gente faz quando a gente faz reuniões e faz um planejamento,
Aquilo dura em torno de 12 meses, a cobrança daquele dinheiro. Ninguém paga à vista, porque ninguém pode pagar à vista, entendeu? E quando o dinheiro está junto, o dinheiro para pagar o calceteiro, a prefeitura entra com a infraestrutura, quer dizer, abrindo, botando areia, botando a pedra, tu entendeu? Sim. Com o material. E ali se faz as ruas em parcerias. Então, o Pinhal Sul, eu fiz essa parceria. E também a deputada Anne Ortiz me deu uma verba de 300 mil reais que eu calcei, não foi inaugurada ainda, calçamos, está terminando agora, uma lateral de uma avenida. Tá? Por que calçamento de paralelepípedo numa avenida que podia ser de bloqueto, que podia ser de asfalto? Porque a lei municipal lá em Pinhal prevê asfalto somente em avenidas. Então, por que o paralelepípedo? Porque eu quis esticar os 300 mil. Sim. Eu canalizei e botei paralelepípedos. Era areia pura. Sim. E essa via não era nem aberta, porque era uma avenida onde uma via era aberta e a outra não. Então eu abri a via e calcei a que não era aberta. Ok? Então, com o tempo, depois de terminada com o paralelepípedo e toda canalizada, qualquer emenda para asfalto que chegar para a infraestrutura, aquela via está habilitada. Por quê? Porque atende os requisitos de meio-fio, de canalização e de base para o asfalto. Sim. Entendeu? Então, assim, é essa visão De um projeto futuro. que eu vou tendo, porque tu tem que semear. Né? Semear, tem que Semear. esticar o dinheiro, né? E nós, como mulheres, a gente sabe bem quando se tem que colocar mais água no feijão, né? É isso E aí. A gente É bem sabe assim. esticar o dinheiro um pouquinho. Mas foi bem... Que bom que foi bem usado, né? O dinheiro que veio. pra Estamos senhora. loucos para inaugurar. Ela vai lá inaugurar, se Deus Ah, quiser. coisa boa. E eu queria saber também da senhora, assim, a vida do prefeito. Prefeito parece que não tem dia nem horário, né? Não tem Não fim de tem. semana. Como é que foi a sua vida como prefeito? Exatamente isso. Não tinha horário, não tinha tempo para mim, Semana. tempo para o povo, sim. Então, assim, ó, a pessoa ligava para o secretário não atendia, ligava para mim às 2 horas, às 3 horas. Prefeita sempre atende. Porque uma pessoa, quando chega a te ligar na madrugada, é porque o assunto é importante e ela precisa. Senão ela não faria, entendeu? Então, tu tá ali 24 A horas. senhora foi prefeita de portas abertas, então. A senhora sempre atendeu bem o povo. Sempre atendi. Inclusive, eu fiz um levantamento de todos os terrenos que desde 22 anos não faziam, né? Sim. E isso gerou uma polêmica na cidade, porque as pessoas tinham casas sem planta, sem passar pela prefeitura, e constava no cadastro como terreno baldio. Que gera mais imposto. Isso. Que daí, não, e que não tinha nada. Então, a equipe que fez todo esse levantamento, ela me trouxe e eu tive que ajustar o imposto conforme a área construída. Então, tinha gente que pagava R$70 de imposto num terreninho que não tinha nada em cima, e depois tinha uma casa de 100 e poucos metros, com piscina, entendeu? Claro que isso gerou imposto, né? Sim. Então, amiga, isso deu um problema, né? Então, eu atendi sem exceção, sem almoço, todas as pessoas, com a maior cordialidade que eu poderia ter naquele momento, explicando. E a minha secretária dizia assim: prefeito, mas a senhora está falando... Não, eu sou obrigada a deixar que ele entenda. Sim. Só vai sair daqui depois de entendido, né? Sim. E quando tu mexe na parte financeira, tributos, nada é prazeroso, né? Sim. Mas Quando se há investimento até é prazeroso. Quando a gente vê retorno, daí sim é prazeroso. Fora disso, não. eu não estava cobrando nada que fosse legal. Indevido, né? A senhora como prefeita, assim, que nem a Cris falou, assim, de portas abertas, tinha muito contato com o povo, né?
A senhora se lembra de algum pedido inusitado, coisas assim que a senhora disse, até isso me pediram. A senhora se lembra que o povo gosta de pedir as coisas, né? Ainda mais, principalmente quando conhece. Poxa, eu conheço a prefeita. Né? Olha, casos assim inusitados que a senhora se lembra assim, olha, esse aí só indo mesmo para... Não existe uma cultura de pedir casa e terrenos, né? O prefeito tem essa... Poderia dar, então assim... Tu precisa explicar para as pessoas que isso aí é um mito, não existe, né? Não existe. E, mas se eu invadir, né? Se eu invadir, bom, se tu invadir, tu tá cometendo um crime, tu não é mais primário, né? E teve um caso onde houve uma invasão e eu fazia o cadastro, porque quando a pessoa chega para pagar o imposto, mesmo ele não sendo proprietário, tu não pode dizer assim, não, tu não vai pagar. Sim. Mas tu não é o proprietário, mas não tem problema. Tu me dá o seu documento, tu vai pagar o imposto, eu preciso saber quem é que está pagando, só isso. Vai sair no teu nome o recibo. Né? Então, o que acontece? Então, sim, uma senhora chegou em magistério, passou por uma casa e disse, pintado diferente, grama cortada, ligou para o irmão, tu esteve na praia, em magistério? Ele morava em Santa Catarina. Não, tua casa está pintada. Aí ele veio, chegou ali, meteu a chave no cadeado, não abriu, posou, foi na prefeitura no outro dia de manhã e quero pagar os impostos, porque ele sabia que estava atrasado. Seus impostos estão em dia. Como assim? Ele tinha escritura. Essa moça pagou o imposto, aqui no cadastro, entendeu? Sim. Você pode me fornecer um xerox? Posso, ele está provando que ele é o proprietário. Sim. Então levou até a delegacia, foi acompanhado com o delegado, tiraram os cadeados, entendeu? E essa moça passa a responder por invasão, né? Não é mais primário. Então, não é tão simples assim como acham, né? Porque ninguém conhece o problema da família. Daqui a pouco a pessoa não veio na praia por 5 anos, porque está tratando uma doença, porque mudou, porque morreram os pais, entendeu? Agora, isso não dá o direito da pessoa chegar e invadir. Com certeza. Isso me assustava. Porque eles chegavam como se eu tivesse o poder de dar casas. Como a senhora vê a evolução do seu mandato? De como era, de como a senhora pegou, né? E como deixou. Acho foi essa evolução. A senhora sabe que a gente veio para cá, vai fazer quase 10 anos, 9 anos e pouquinho. A gente viu a evolução do Pinhal. E dá um pouquinho de inveja. Né? De Uma baita de uma inveja boa. E nós não evoluímos, né? Sim. Agora, como é que é a sua visão? A sua visão é uma visão interna, né? De lá, eu acho que a gente conseguiu bastante, assim, mas eu atribuo, não é mérito da Márcia, tá? É mérito de equipe, sabe? Todo mundo pegou junto, todo mundo... Fez um trabalho bonito. Assim, muito se usou também de material reciclado, tu entendeu? Aquelas lixeiras que vocês viam no primeiro momento, todas de material reciclado, nós ganhávamos até prego das madeireiras, entendeu? E as paradas de ônibus também tudo bonitas, né? Padronizadas, bonitas. Agora a outra gestão mudou um pouquinho a parada de ônibus, né? Mas não, muito bonito. Outra coisa também que me gerou uma curiosidade também, como é que a senhora fez essa parceria? Foi uma parceria com o morador? A senhora chegou, reuniu todos, teve uma reunião com os moradores para falar sobre essa rua, de como a gente vai... Parceria de rua? Isso. A gente vai pegar e vai dar os canos, vocês vão arrumar... Eu fui vereadora há 8 anos. E nos 8 anos eu fiz parceria de 18 quadras. Tá? A maioria delas em magistério. Enquanto vereadora. Sim. Enquanto prefeita, não podia parar de fazer. Deu certo, né? E eu mesma ia lá. Então, o que acontece? É muito trabalho, A gente se reúne sábados e domingos. E quando eu ganhei do primeiro mandato para o segundo, eu trabalhei dezembro, janeiro e fevereiro, todos os finais de semana. Todos. Entendeu, será isso? Para fazer as parcerias para os próximos 4 anos só executar. Vocês entenderam? Sim. Porque o processo demora um pouquinho. Como é que é feito?
Se reúne os moradores no pátio de uma casa, qualquer casa da rua. Eu trabalho quadra por quadra, tá? Se reúne ali e vamos para um bate-papo, tá? Primeira pergunta, eu já pago imposto e é caro. Querido, do teu imposto, digamos que tu pague R$100 de imposto, tá? R$25 desses 100 vão para educação. O prefeito é obrigado a investir em educação. 15 na saúde, mas ele não investe 15, ele investe 30 para dar conta. E não dá. São 55. Isso? Isso. 55. E 6% é obrigado a passar para a Câmara. Então, nós já estamos em 61. Dos R$100, 61 reais tem destino obrigatório. Sobra, então, 39, ok? Aí tu tens que comprar lâmpada, tu tem que botar combustível no veículo, a máquina pública, arrumar as máquinas, pneu, pagar funcionário, transportar as pessoas para fazer qualquer coisa assim que necessite da saúde mesmo. cestas básicas na assistência social, entendeu? Então, assim, com R$39 o teu 100 eu não consigo calçar a tua rua. Agora, vamos lá. Se tu for sensível, eu te explico por que tu tem que calçar a tua rua. Porque se o teu imóvel vale 20 mil, com essa buraqueira que tá, se nós deixar ela, a rua top, passa no mínimo a 25 a 30 mil. Então, tu vais investir R$1.500 ou R$1.200 e tu vai ter um acréscimo, um investimento no teu patrimônio de 5, 10 mil a mais. E como a gente faz? Enquanto vereadora, eu só levantava o calçamento. Enquanto prefeita, eu canalizei junto. Por quê? Porque o mal do litoral, por ser a parte mais baixa, né? Todos os níveis, as águas correm toda para o mar, então a gente está na parte mais baixa, vocês aqui é quadra A, então. O que acontece? Se tu não canalizar as águas, a água começa a trabalhar e pouco dura o que tu fez, né? Então, assim, a gente pega, a gente calça, lá em Pinhal a maioria de paralelepípedo, porque é mais barato. E escoa também, né? O bloqueto, ele dá 3 vezes mais o preço do paralelepípedo, daí as pessoas não têm condições. E a gente canaliza. Então, cada quadra vai em torno de 8 bocas de lobo de cada lado, tá? Custo da prefeitura. Pedras da prefeitura, areia da prefeitura, base da prefeitura, meio fio da prefeitura e somente o calceteiro, aquele que bate a pedra, tá? É pago pelo morador. É medido semanalmente o que foi feito, realizado o trabalho, e 2 moradores encarregados que estão trabalhando com o dinheiro, vão lá e vão pagando proporcionalmente ao trabalho executado. A prefeitura não chega perto do dinheiro do morador. É os vizinhos que escolhem 2, que abrem uma conta, poupança, e que parcelam tudo em 12 vezes e as pessoas vão depositando lá. Bom, tentamos e não deu certo. Dos 40 da quadra, 10 pagaram. O resto não pagou. Pega o dinheiro, com juro que teve um ano lá parado, né? Pega o dinheiro, rateia entre 10, devolve com o jurinho que deu, encerra-se a conta e adeus, tia Chica, não sai o projeto ali. Tem que querer, entendeu? De todos esses projetos que a senhora executou no Pinhal, claro, todos eles são muito bonitos, muito maravilhosos, mas tem algum que tu tem mais orgulho, que tu diga assim, esse aqui eu deveria ter feito antes, esse aqui foi o melhor de todos. Tem algum que a senhora consegue destacar nisso aí? O que eu queria ter feito no primeiro semestre,
primeiro mandato e não fiz foi ter dado uniforme para as crianças. Então eu consegui dar uniforme no mês de dezembro na saída. Por quê? Porque o uniforme foi comprado, chegou em abril e entrou o período eleitoral, quando eu não podia dar. E aí fiz um desfile maravilhoso de 7 de setembro, onde as crianças poderiam estar todas uniformizadas e não. Então, terminando lá em novembro, dezembro, eu fiz a entrega dos uniformes. Então, assim, ó, é mais um marco. Primeiro uniforme da cidade, né, que a gente conseguiu dar para uma rede escolar de 2.500 crianças. Isso é um volume bem grande. Bem grande mesmo. Sobre a segurança, o que vocês, no caso a prefeita, pode me dizer assim, por que não vem mais efetivo policial? O que causa esse bloqueio para nós, que nós não temos, né? Vocês até têm mais que a gente, né? Amiga, assim, ó, eu me propus alugar uma sala para a brigada. Os prefeitos são solidários. Tanto a delegacia da Polícia Civil como a da Brigada Militar tem pessoal nosso que todo mundo colabora com estagiários para que as coisas funcionem, tá? A gente é parceiro das polícias, tá? Nós, infelizmente, nos meus 8 anos, essa é uma frustração que eu tenho. Eu não consegui reabrir o posto da Brigada Militar em Balneário Pinhal. Eu caminhei a cada secretário de Segurança Pública do Estado que mudava, lá estava a Márcia, né, pedindo. Então, assim, ó, é uma frustração, porque eu acho que Pinhal é tratado como um bairro de Cidreira. Só que nós temos quase a mesma população, entendeu? Nós precisamos dessa estrutura. E eu, quando investi nas câmeras de vídeo monitoramento, foi para auxiliar as polícias. Para alertar, né? Porque isso aí chamou a atenção. Então, o que acontece? Eu jamais imaginei que o Estado não faria a sua parte. Pois é. Né? De abrir o posto em Balneário Pinhal da Brigada. Então, para vocês verem que eu neguei um carro. Olha só o tupete. Me ligaram que eu tinha um carro para a Brigada Militar. E eu disse, por favor, pode dar para Cidreira, chame o prefeito e entregue. Mas o prefeito de Cidreira também vai ganhar. Não tem problema, ele ganha 2, porque eu não tenho brigada aqui. Eu não vou buscar um carro. Eu quero efetivo, eu não quero carro. Entendeu? Então, assim, ó, fui assim, bem grosseira na postura, firme e forte, né? E mesmo assim, no último ano, os funcionários da prefeitura pintaram todo o QG. Nós temos sede própria, né, ali. Sim. Nós temos sede, foi desmanchada a sede velha, desde 85, mas eles transformaram o alojamento em escritório. A gente se propunha a pagar os comerciantes. A CISP contribuiu também com tudo que foi pedido, né, de doações para montar a estrutura, computador, mesa. Agilizamos tudo, mas o recurso humano não chega. Que pena, né? A guarda municipal ela não é viável, né, para a cidade pequena. Ela sai muito caro, né, fazer a guarda municipal. Olha só, eu era bem defensora da guarda municipal. Quando eu era vereadora, eu acho. Só que assim, ó, precisa ser muito bem estruturada. Os concursos de hoje em dia, tu não pode limitar qualquer fator de idade, o concurso é aberto a todos. Sim. Entendeu? Então, assim, para uma guarda municipal, nós precisávamos ter uma maior estrutura. Porque o guarda, ele tem horário de trabalho. Entendeu? Então, assim, ó, hoje, tá? Cidreira tem 45 funcionários que são da segurança, das escolas. Tem um outro nome, 45. Eles vão transformar esses 45 só vão mudar a nomenclatura para a guarda municipal, tá?
dos 45 estabelecidos nos horários de trabalho, eles vão conseguir cobrir por 24 horas 15 locais públicos. Por quê? Precisa 4 pessoas para as 24 horas, né? Então, as coisas são difíceis porque tu precisa todo um aparato. É que nem tu manter um raio-x 24 horas, né? Onde o técnico que trabalha com a radiação, Sim. ali, radiologia, Sim. ele tem que trabalhar 4 horas só. Então, para te virar 24 horas, tu tem que ter 6, né, amiga? E aí tu dá férias, o outro adoece. Quantos técnicos tu tem que ter? Tem que ter o substituto, sempre nunca tem. É isso aí. Então, assim, ó, as coisas são... Não é tão fácil. As pessoas dizem assim, por que lá em Tramandaí tem uma pessoa na porta do posto e direcionando se é pelas cores, né? Se o caso é amarelo, se é vermelho, se é verde. Aquela pessoa tem que ter graduação de enfermeiro padrão. Sim. Entendeu? Então, para o município... Sai caro também. Sai caro também. Então, as pessoas às vezes falam e não têm noção do que é o todo, né? Eu gosto de explicar porque é como eu digo, os prefeitos querem fazer, mas às vezes a gente não consegue fazer tudo. Mas é justamente por isso que a gente está convidando, né, o pessoal, né, os ex-prefeitos principalmente, né, para vir, né, se esclarecer um pouco e para o povo começar a ter esse melhor entendimento, né, porque muito não chega na gente, né, só diz que não e acabou a história, né, e a gente precisa entender, o povo precisa entender, o povo precisa se ajudar, mas o povo também precisa de resposta, né, e às vezes não se tem respostas. E agora eu queria perguntar para a senhora, o que a senhora faz quando não está falando de política? Olha, tanta coisa. Na verdade, eu sou comerciante há 40 anos, né? Faz 8 que eu praticamente abandonei a loja, né? Por causa em função. Agora eu estou numa assessoria da deputada Kelly Moraes, na Assembleia Legislativa, então trabalho na região. Está na política ainda. Mas eu mantenho um grupo de... Eu sempre mantenho um grupo de casais, de amigos bem próximo, assim, sabe? Tem que ter uma descontração. Né? Eu acho que a gente precisa partilhar da mesa, de um bom café, de uma boa janta, entendeu? Conversar, porque nós estamos nesse mundo aqui de passagem, a gente não sabe a hora, a gente tem que conviver, entendeu? Então, eu jamais moraria num lugar isolado, sem pessoas, jamais. Eu sou um ser de convivência, assim, gosto, faço com prazer e atualmente o nicho é política, né? Mas a gente tem que se reciclar também. Vamos falar de viagem, né? Vamos falar de filho, vamos falar de filho, né? É um todo. Como é que a senhora vê enxerga essa nova geração de político que está vendo? Os políticos mais jovens, né? Com menos experiência, às vezes com muito estudo, mas com menos experiência de Câmara, de Legislativo, de Executivo. Como é que a senhora vê essa chegada deles agora? Não é o caso específico da cidade X ou Y, mas assim, do estado todo, né? Tem uma geração muito nova chegando, uma geração da internet. O que eu acho? Poucos muito preparados. Muitos despreparados. Por quê? Porque a política foi retirada de dentro das escolas, né? Não teve mais aquela gremiação de grêmio estudantil onde tu formava a liderança como líder de turma. Não tem mais esse incentivo, né? Não tem mais líderes na escola. Então os próprios livros de história, né? Deturpados, tu não tem a história correta de como era. A história correta como era. E a liderança, ela é uma soma. É uma soma do meio e de família. Por isso que eu digo, poucos muito bons que despontam, porque houve essa fusão, entendeu? E muitos
porque não tiveram essa bagagem, né? E não é culpa deles, tu entendeu? Nós estamos carentes de liderança? Eu acho que nós estamos carentes de lideranças. Boas lideranças, mais carentes ainda. Mais carentes ainda. Vamos citar o Nicolas, né? Que é um expoente, né? É um líder nato, mas pensa... ele é muito bom, né? Mas é poucos que têm esse perfil, esse dom, né? Parece que é um dom, né? É um dom. A internet facilita essa aproximação do tímido, daquele que é nerd, daquele que está lá. Ela facilita a chegada no eleitor, né? No Sim. próximo, facilita. Vai desbravando aos poucos, coisa que nós não existia. Mas eu quero registrar aqui o meu sentimento. Eu acho que nada substitui o contato do olho no olho para a política ainda. Tudo pode ser perfeito. Os fenômenos da internet, eles surgem, vêm e vão. Sim. Mas o político, aquele que visita, que entrega aquilo que a população precisa, este permanece, independente da idade. Entendi. Antigamente a gente tinha o político assim, o que prometia, ele sabia que não dava para fazer, mas ele prometia para ganhar. Hoje em dia a gente tem muito político que promete achando que é fácil de fazer. Hoje em dia tu entra e diz assim, bom, eu vou pegar no primeiro ano eu asfalto tudo, no segundo ano eu boto um hospital, mas não é assim o jogo, né? Não. Então quando a senhora olha, não dá uma vontade de entrar na TV, isso aí, pelo amor de Deus. Porque olha aqui, ó, as verbas que vêm federais são vinculadas, elas só podem ser utilizadas ali. E a verba que tem no município é muito pequena, né? Tá. Eu gostaria de saber sobre na saúde, né? Sobre as crianças, como se diz, as crianças autistas, criança TEA, que tá um grande índice no nosso estado, no nosso Brasil, né? Como é que foi essa adaptação? Não sei, com a senhora já nessa foi gestão, bem difícil. É uma época que está evoluindo, né? E acredito que começou desses 8 anos, se não antes. Sim, né? os índices pulavam assim, ó. Nós tínhamos 55 e daqui a pouco, na outra semana, nós tínhamos 120 e 190. Por quê? A partir do momento que tu lauda, aparece a deficiência, né? Então, eu sempre digo, se nós formos fazer laudo, nós também somos. Então, assim, ó, não, mas tirando essa brincadeira, mas a partir do momento que tu oferece o laudo, oferece o diagnóstico, tu oferece a fonoaudióloga, tu oferece o trabalho de psicólogo, psiquiatra, entendeu? As pessoas vão surgindo. Eu não sei, eu acho que é um fenômeno de mutação isso aí, né? Genética, porque não é possível tantos, né? Tantos, né? É bem preocupante. A gente tem ali em Berro o centro de... É a nossa referência, é a né? nossa referência, mas não é fácil, porque... Não supre às vezes não chega. E outra coisa, às vezes o grau do autismo é tão elevado que a pessoa não consegue ir com o outro, entendeu? Sim. Daí tu tem que ter um carro para levar um pai e um autista para cada momento, entendeu? É isso que eu ia comentar. Tu não tem estrutura, porque se fosse 2, 3 no mesmo carro, sim, ok. Mas tu não tem estrutura, não existe dependendo município do nível. que tem estrutura para dar esse suporte, tu entendeu? É bem preocupante. Está bem carente. É muito preocupante, por isso assim, eu sempre aconselho os pais, assim, às vezes tu tinha toda uma estrutura em Porto Alegre já organizada, né? Sim. Com escola, com medicamento, e aí tu veio para a praia. Daí, por quê? Qualidade de vida. Para quem? Para ti ou para ele? Porque se é para ele, tu tá dificultando. Porque lá ele ia rapidamente, aqui tu tem uma viagem, né? Que já dá um estresse, né? Sim. A criança já não tem o limite da concentração de ficar uma viagem inteira. Então é bem preocupante. Eu acho que
É mais um braço da saúde Sim. Isso que ainda- tem que ser dado muita atenção e investimento. Por isso que eu te digo. Aí o prefeito botava 30 e não tinha essa realidade do autismo. Então, vai para 35, tem suporte, entendeu? E não é só na saúde, é na educação também, né? Na educação tem que Porque ter a um monitor para cada um. Exatamente, só que a gente vê assim, ó, como a gente já teve uma entrevista aqui também com a professora, antigamente era diferente, porque existia escolas especiais, existia salas especiais, né, para fácil adaptação. Lógico, cada nível é um caso, mas eu acho que falta mais estrutura para isso, né? Isso aí tem que ser mais A trabalhado. inclusão é necessária. Sim. Só que tem casos que desestrutura toda a classe. Né? Sim, que nem já foi Então, em falado. alguns casos, teria que ter uma classe especial, entendeu? Na verdade, não, hoje em dia, a nossa estrutura não é inclusão. Na verdade, está excluindo mesmo, né? E não incluindo as pessoas. E outra coisa, o problema não é só o autista. É o suporte para a família Pra família emocional, que aquela mãe está necessário, esgotada, o pai está exatamente, esgotado. Também. Tem Isso aí, a tudo gente isso tem uma aí. visão para isso também, que imagino. Então, A gente sempre se coloca no lugar do outro, né? rapidamente, nós aqui nessa tarde falamos da causa animal, falamos de autismo, falamos de medicamento, falamos do Covid. Então, vocês viram quantas parentes foram abertos e que precisam de investimentos. Aí eu volto lá na minha fala. Como vamos arrumar rua? Abranger tudo. Um prefeito, ele não vai arrumar ruas para deixar uma população morrer. Ele vai atender a saúde. Sim. Ele vai dar comida, atender assistência social. E o buraco fica por último. Por isso que é importante essas parcerias. A consciência da comunidade. Márcia, qual foi a tua maior alegria na vida política? Tu tem bastante tempo de vida política. Não sei se foi como prefeita, como vereadora, mas qual foi a tua maior alegria que tu diz assim, foi por tudo isso que eu fiz? Às vezes pode ser pelo povo, por sei lá qual motivo, né? Mas aquela tua alegria pessoal, eu sei que tu é uma pessoa, como te falei, religiosa. Eu acho, pelo menos assim, o meu entendimento, eu penso assim, né? Que a gente tem uma missão nesse mundo, né? Sim. Eu acho que tu chegou nesse ponto, talvez, né? Eu vejo a alegria que tu fala quando tu fala de ser prefeita, que tu fica alegre das coisas que tu fez, né? Tu acha que tu já chegou... Olha só, eu sou uma pessoa que eu tenho uma filha e eu não optei por mais filhos, né? Então eu sou uma pessoa assim bem da rua, da dinâmica do trabalho. Eu não sou uma pessoa assim melosa, mas eu tenho um imã e isso me dá a maior satisfação minha é essa. Eu tenho um imã com criança que eu não faço nada, mas as crianças vêm. Tu entendeste? Eu entendo os dois E lados. aí, isso é o maior prazer da minha vida. Tu entendeu? É a fala das crianças, é o abraço da criança. Eu acho que isso aí paga tudo que é incomodação que eu tive. A inocência. A inocência, a pureza, sabe? A pureza, assim. Então, isso aí é o que me gratifica e o que te dá suporte. Porque não é o salário que tu ganha. O salário que tu ganha, ele se esvai, porque tu precisa ajudar tudo e muitos, né? Mas esse sentimento das crianças, tu tem certeza que tu está no caminho certo. Porque há retribuição, entendeu? É puro mesmo, inocente. Isso aí eu me identifico com a senhora também, porque criança, eu sempre falo assim, criança e animais são seres inocentes. Não mexe com eles, não maltrata, que vai arrumar uma briga comigo. Olha só, eu Com tô na certeza. frente da minha loja, daí a avó chegou e disse assim, eu disse, oi, tudo bom? E essa menina... A senhora não acredita o que ela quer ser quando crescer? Não, prefeita. Aí eu disse, então tu vai levar ela lá. Ela levou lá, eu botei na minha cadeira, eu fiz vídeo, tirei foto, entendeu? Ela se sentiu por um momento prefeita. Então, eu acho que eu contribuí na vida dessa criança, porque ela não vai esquecer
E quiçá dali saia também uma prefeita, né? Sabe, né? É isso aí. A gente está nessa vida para multiplicar as coisas boas. Idealizou um sonho para ela, É né? isso Se é aí. sonho dela, ela já pode. Já meio que encerrando, né, nossas perguntas, como a senhora via o trabalho voluntário? Não sei se tem grande parte ali em Pinhal, mas o trabalho voluntário, tanto com as crianças no esporte, que tem muita gente que faz, né? No esporte, no futebol, ou em luta, ou aulas de música, educação. A senhora apoiava esses trabalhos? Sim, eu acho que eu vou me reportar às enchentes. Sem o voluntariado, Sim, o Rio Grande não tinha se erguido, tá? verdade. Foi aí que o Rio Grande se ergueu. A gente não tem noção do volume financeiro com as doações que foram investidas nas famílias desse estado. E eu acho que o voluntário, ele é um trabalho feito com coração. Ele, além de ser um trabalho, ele vem com uma energia diferente de doação, né? Sim. E passa para as crianças ou para os adultos, passa essa energia a ponto que eles um dia podem se arriscar a serem voluntários também pelo exemplo. Porque tu educa pelo exemplo. Então, assim, ó, todas as vezes que me procuraram, que eu pude auxiliar de alguma forma, foi auxiliado. Porque eu acho que isso é muito importante. Eu perdi uma amiga, a Jo Palombini, que desde a emancipação, ela era uma senhora da sociedade, ela sempre foi voluntária. Para tudo que se precisasse, Ela estava presente. podia chamar que ela estava pronta. Outra vez eu estava no primeiro Festimel, eu era diretora de cultura, eu estava no palco. Tinha um palco de madeira lá no centro de Pinhal, na beira da calçada, que foi os restos do hotel que tinha de madeira. Eles desmancharam o hotel, a gente pegou aquela madeira e fez um palco e a secretaria funcionava embaixo, assim que a gente começou. E eu tô lá e eu me reuni às quartas-feiras com todas as comissões, né? Que o festival é organizado por comissões. Então, desde as 8 horas da manhã, 1 hora para cada comissão. E uma senhorinha chegou na porta e disse assim: eu queria um trabalho. Eu disse: ai, senhora, nós não estamos contratando, nós não temos coisa. Não, mas eu não estou falando em dinheiro, eu quero ser voluntária no trabalho do festival. Entendeu? Então, assim, ó, mas então seja bem-vindo, porque eu não tenho dinheiro, mas eu quero trabalho, eu tenho trabalho. Então, assim, ó, a sociedade pega junto. O festival só acontece, minha amiga, naquela envergadura que tu vê, porque eu tenho muitos voluntários. Eu entrego material para a casa do artesão e busco a matéria-prima realizada. Né? Tu entendeu? Eu entrego nos clubes de mães o material e busco pronto. Eles trabalham com amor e carinho para que a festa aconteça. Claro que tem uma contrapartida. Durante o evento, eles têm um stand onde eles podem vender os seus artesanatos, né? Mas a mão de obra toda é gratuita, senão não acontece, né? Sim. Toda a decoração do festival é de forma gratuita. É para ver, isso é uma parceria que deu certo, né? E tem um misticismo, né? Eu idealizo, sonho, planejo, falo com cada grupo diferente, peço segredo e ninguém sabe um do grupo do outro. Só vão saber quando eu monto. Que olha lá para que ela queria aquela abelhinha, entendeu? Daí, quando eles entram no festival, que eles vão ver os trabalhos colocados e que eu montei um quebra-cabeça que deu tudo certo. Porque isso é meu, eu acho que tu tem que criar expectativa. Sim. O evento tem que causar nas pessoas, causar entendeu? Impacto. Impacto, é isso aí. Hoje as pessoas têm 2 linhas de pensamento, né? Tem uma linha de pensamento do povo, que eu escuto muito, que diz assim: olha, por que a Márcia não volta? Volta para ser prefeita. Agora eu quero saber a linha de pensamento para a senhora. Tem vontade de voltar futuramente?
como tu falasse ali, eu sou uma pessoa bem religiosa. Então, assim, eu acho que tudo é uma missão. Ser sacerdote é uma missão, ser pastor é uma missão, ser prefeito é uma missão, entendeu? Eu entendo desse jeito, porque não tem outra explicação, né? E eu entrego na mão de Deus, Ele faz de mim o que Ele achar que tem que fazer. Porque eu sou instrumento, entendeu? Então eu não posso dizer assim, eu nunca mais quero isso. Não diz, porque tu não sabe o que é ali na frente, entendeu? Se for para somar para o bem da sociedade e que eu consiga aglutinar pessoas de boa índole para dar mais um impulso na cidade, que aconteça. Se eu não for esse instrumento, não vai acontecer. Quando foi da minha última eleição, eu tinha pesquisa, eu sabia que o páreo não era fácil, né? Eu já tinha um desgaste de um mandato. Eu me ajoelhei às 7 horas da manhã, pedi a Deus que vença o melhor para a cidade. Que vença o melhor para a cidade. Eu fiz um pleito tranquilo, parecia que eu estava anestesiada durante todo o dia. E chegando lá, foi a vitória. Porque Deus achou que o melhor para a cidade era eu, entendeu? Então, assim, eu tenho muito disso. Eu sou uma pessoa... Eu lhe entendo por o nosso signo. Sou uma pessoa espiritualizada. Eu levo mais por esse lado também, né, para mim poder entender. Porque, na verdade, quem tem que querer não sou eu, é o povo. Sim. Entendeu? Com certeza, é ele que escolhe, né? Ele escolhe. Ele que sabe o melhor para ele, né? Então é isso aí. E outra coisa que eu vejo assim, a gente vê sempre que é o melhor para os outros. Isso é uma coisa minha também. Eu gosto de fazer o melhor para os outros. Para nós a gente deixa um pouquinho de lado, mas eu podendo servir, muitas vezes a família padece, sim, né? Porque a gente, em detrimento de ofertar e trabalhar para o próximo, a gente deixa meio de ladinho, marido, filho, porque a gente acha que eles estão bem. E muitas vezes eles precisam da gente também, né? Então, assim, o meu sacrifício maior foi ficar 2 anos sem ver minha filha. Porque eu não tinha como sair do município nos últimos mandatos, entendeu? Então, no último mandato. Então, foi bem difícil, assim. Mas vencido o sacrifício. Nós já estamos aqui com 1h30 já de entrevista. Fazer a última pergunta para a Márcia. Como tu falaste ali, nos teus mandatos se despiu de muitas coisas, né? Deixou à parte a tua vida pessoal, a tua familiar, para ser prefeita, para ser, digamos, mãe do povo, né? Cuidar do povo em si, de todo mundo. Que conselho tu daria para essas pessoas que tu zelou por elas hoje? Muitas delas são crianças que querem vir a ser políticos, que querem vir a ser algo na política. Que conselho tu daria para elas serem bons políticos futuros? Em primeiro lugar, vou falar para os pais. Estruturem suas famílias, potencialize seus filhos, tanto meninas quanto meninos, para serem homens de bem e líderes. Saber como se portar frente a um episódio onde um grupo, né, possa sofrer bullying, possa ser menosprezados. Qual a posição que o teu filho vai tomar? Isso depende do ensinamento da casa. Eu, graças a Deus, meu pai sempre me estimulou. Eu era muito falante, sabe? Eu me lembro com 9 anos ele me deu um microfone para me falar num aniversário de adulto, que eu não sabia nem o que ia falar, mas falei. Entendeu? Falei. Porque ele disse, tu tem que falar, e eu falei. Então, é potencializar, né? E segundo, eu estudei numa escola particular sem ter condições, uma bolsa. Então, eu convivi sempre com pessoas com nível social muito além do meu. Muito além do meu. Mas, junto comigo, também tinha o filho da faxineira da escola, que estava lá. Então, tinha também, além de mim, outras pessoas na mesma situação financeira que a minha, que não era tão boa, né? Nada boa. E aí, o que acontece? Eu protegia quem não tinha voz.
Quando uma patricinha ou alguém humilhava um deles, eu virava a onça, ia lá e defendia, tu entendeu? Sim. Então, o que acontece? Ali eu já liderava um grupinho menor que se apoiavam em mim para poder fazer a defesa. Então, assim, ninguém vai defender. Então, assim, se o pai e a mãe não explicam em casa, ou não estimulam, meu filho, tu tem que te comportar desse jeito. Se por acaso isso acontecer, tu tem que tomar atitude, tu tem que ter posição, tá? Tu não pode ultrapassar esse limite, mas tu tem que te posicionar. Então, tu vai criando o líder, tu vai... Entendeu? Então, assim, aí dá uma eleição para a sala de aula. Quem vai ser o líder? As pessoas votam automaticamente. Sim. Tu não precisa fazer nada. Porque eu nem sabia o que fazer com 11 anos, não sabia nada. Mas eu tinha uma responsabilidade que eu, com 11 anos, a minha escola que eu fui estudar era 2 quilômetros da casa. Eu fiz exame médico sozinha no médico, eu tirei foto sozinha, eu só levava para minha mãe assinar e eu fiz a minha matrícula com 11 anos. Hoje as crianças, o ônibus, se não pegar na casa e não largar dentro da escola, ninguém caminha uma quadra, né? É outra geração. É outra geração, há um protecionismo. Também o mundo é outro, é mais violento, mais, entendemos. Mas o líder, ele nasce dentro da casa, com a estrutura familiar, e o meio adequa, ensina muito, mas a família tem que potencializar, apoiar lideranças. Eu acho que essas crianças que vêm aí têm muito poder, são inteligentíssimas, estão anos-luz na frente da gente. Eu acho que essa geração que vem, olha, ela vai ultrapassar ligeirinho essa que está, porque eles têm um pique, né? A gente só precisa modelar, botar no caminho certo. Que toda essa energia seja no caminho certo. Exatamente. É isso aí, então. Vamos encerrando aqui e deixando um abração para todo mundo que está assistindo, né? Agradecendo a Márcia, essa simpatia de pessoa. Não conhecia ela pessoalmente. Comentei com ela até que disseram para mim assim, olha, a Márcia não é de muito sorriso, mas é trabalhadora assim, que eu nunca vi. Né? Mas eu discordo, é uma pessoa muito simpática, muito interessante de conversar. Parabéns por toda a tua administração. A gente aqui do Quintão, a gente vê a mudança que foi Pinhal, perto de outras praias, a infraestrutura que tu fez, todo o trabalho que tu teve. Assim, parabéns, foi dois mandatos que tu teve assim, excelentes. Né? Então, assim, parabéns pela tua administração. Parabéns, agradeço a sua presença aqui e agradeço as pessoas que estiverem assistindo. Se quiser fazer algum comentário, faça. Siga o nosso canal na rede social, TV Beira-Mar, nos siga também o canal da Márcia e assim a gente vai. Um forte abraço para todos e estamos aí para trazer e de portas abertas para quem vocês não conhecem, tirar suas dúvidas. Eu queria agradecer a Cris, o André, a TV Beira-Mar, e realmente é na beira do mar, a oportunidade de falar com mais pessoas. E nada é por acaso nessa vida. A gente se conheceu num evento político, né, Cris? E a Cris me ligou e me convidou e aqui estou. Estou sempre à disposição naquilo que for para somar na vida das pessoas. Eu tenho um carinho muito especial pela comunidade de Quintão, pela proximidade de Magistério. Eu também moro no bairro, eu moro em Magistério. Estou aqui há 40 anos e, se Deus quiser, vamos viver muito mais isso e ver a prosperidade das nossas comunidades, além daquilo que a gente imagina, que seja surpreendente, para que a gente tenha uma velhice num lugar bem prazeroso. Muito obrigado por essa oportunidade. Amém pelas suas palavras. Muito obrigado a todos, então. Mas não esquece de se inscrever e deixa lá teu comentário lá. Bota lá Márcia Tedesco e comenta o teu comentário, que eu sei que vai ser muito bom. Muita gente gosta dela aqui e hoje ela arrecadou mais 2 fãs, que, como eu falei, é uma simpatia de pessoa. Tchau para vocês, até a próxima.